Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai começar a unidade 3 da nossa disciplina. Então, só recapitulando um pouquinho, a gente viu na unidade 1 diversos balanços de massa e energia, toda a modelagem de vários equipamentos de processos. Então, a gente fez balanços de massa e energia para tanques, reatores, extratores líquido-líquido, enfim, alguns equipamentos. Na segunda parte, na unidade 2, a gente viu como que a gente pode resolver essas equações algébricas ou diferenciais, ou sistemas de equações algébricas não lineares, ou sistemas de equações diferenciais ordinárias. Então, nessa segunda parte, a gente viu como resolver isso aí, e, portanto, a gente viu como fazer a modelagem, como fazer a simulação dos nossos modelos desenvolvidos na unidade 1. Então, basicamente, resolver os nossos modelos é fazer a simulação para a gente entender como que vai ser o comportamento do nosso equipamento. Nessa unidade 3, a gente vai usar essas ferramentas, a gente vai começar a usar todas essas ferramentas para entender como que vai funcionar o nosso processo, quais são os pontos que a gente tem que tomar mais cuidado, para depois, no fim, a gente passar ao processo de síntese. Então, vamos começar aqui na unidade 3 com uma análise de sensibilidade paramétrica. Então, a primeira coisa que a gente vai lidar aqui com modelos matemáticos são as incertezas. Então, a gente tem aqui nos modelos matemáticos as incertezas referentes às hipóteses ou considerações feitas. Então, por exemplo, um exemplo muito claro de uma incerteza nossa. A gente pode estar tratando de um processo, por exemplo, que vai estar acontecendo a uma pressão, vamos colocar aí de 10 atm. Não é uma pressão tão alta, mas talvez, dependendo dos componentes que a gente estiver tratando, já vai ser alto o suficiente para nos tirar da idealidade. Então, a gente tem que entender, será que a gente vai poder considerar uma hipótese de gás ideal, por exemplo, nessas condições, ou não? Cada hipótese que a gente levar em consideração nos nossos modelos, na etapa de modelagem, vão trazer mais ou menos incertezas aos nossos modelos e, portanto, as previsões que a gente está fazendo através deles. Também tem a questão de uma descrição incorreta do processo. A gente pode, sim, talvez errar em algum momento no desenvolvimento do modelo matemático e isso vai acarretar em algumas incertezas também. E a gente também tem questões de limitações nos nossos modelos matemáticos. Então, por exemplo, sistemas muito complexos vão ser muito difíceis de fazer uma modelagem matemática. Sistemas que envolvem um grande número de moléculas, por exemplo, vão ser sistemas que vão nos fornecer uma dificuldade muito grande de fazer um modelo molecular que leve em consideração todos os efeitos de interações entre as moléculas, de distribuição delas ao longo do espaço, as nossas condições de contorno, enfim, uma série de dificuldades que surgem a partir de um processo muito complexo e a gente vai ter que ver maneiras de resolver isso aí. Então, tudo isso acaba contribuindo de alguma forma às incertezas que a gente tem no modelo matemático. A gente tem também algumas incertezas em relação aos parâmetros físicos ou econômicos que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, muitos dos parâmetros que a gente utiliza são parâmetros empíricos, são parâmetros que foram estimados, levando em consideração dados experimentais que foram medidos. Então, por exemplo, se a gente está estimando algum parâmetro com base em dados experimentais para utilizar no nosso modelo, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o dado experimental possui em si já um erro intrínseco, né? Nenhum experimento é perfeito, a gente tem erro de medição e erro de operação nos experimentos, então aí a gente já coloca uma pequena margem de erro. Depois a gente pega esses dados experimentais e passa por um processo de otimização de parâmetros, de estimação de parâmetros. Quando a gente faz isso, a gente também vai levar junto incertezas para os parâmetros na hora de estimar. Então, todos esses erros vão se somando e se propagando conforme a gente vai fazendo essas manipulações. Tudo isso
a gente vai buscar fazer da melhor maneira, de forma que esses erros sejam o mínimo possível, de maneira que a gente tenha a máxima verossimilhança desses modelos matemáticos em relação ao que realmente está acontecendo no processo. Mas a gente tem que ter muito claro que esses modelos, essa nossa modelagem matemática, ela vai buscar se aproximar o máximo possível da realidade, mas ela não vai, de fato, descrever a realidade em si. Tem muitos efeitos que são de difícil descrição nisso tudo. Uma outra coisa que acontece muito comumente é fazer a extrapolação dos dados. Então, por exemplo, a gente tem estimação, vamos supor que a gente tem uma estimação de uma capacidade calorífica de um componente, e a gente fez essa medição entre 300 Kelvin e 400 Kelvin. Mas o nosso processo está rodando a 450 Kelvin. A gente vai poder utilizar esse modelo com os parâmetros que a gente estimou para aquela outra faixa de temperatura? Não. Modelos empíricos e, portanto, aqui parâmetros estimados com base nesses dados não vão poder ser extrapolados para regiões além daquelas nas quais eles foram estudados. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração, sim. E, além disso, a gente tem também a variação de parâmetros durante a operação no processo. O que pode acontecer é, por exemplo, a gente geralmente faz a hipótese de que a densidade não varia no nosso equipamento, no nosso processo. Então, a gente tinha lá nos balanços de massa, quando a gente abria a densidade com a massa igual a densidade vezes o volume, e daí a gente considerava a densidade constante para tirar da derivada e poder fazer as simplificações, isso nem sempre vai ser verdade. Então, por exemplo, se a gente estiver tratando um exemplo muito típico de um reator de polimerização, a densidade dentro do reator vai sim mudar ao longo do tempo conforme a reação vai acontecendo. Outra coisa muito comum é utilizar um CP constante, uma capacidade calorífica constante no nosso modelo. Dependendo da faixa de temperatura que o nosso modelo estiver variando, se a gente tiver um balanço de energia, a temperatura vai mudar ao longo do tempo. Dependendo dessa faixa de variação da temperatura, a gente vai poder utilizar esse CP constante ou não. Talvez esse uso dele constante venha a nos trazer erros maiores ou maiores incertezas na hora de fazer a nossa simulação. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração também. Então, quais que são os efeitos sobre o desempenho do processo dessas incertezas? Bom, a gente precisa saber isso. Como que a gente vai saber? A gente vai ter algumas maneiras de medir essa sensibilidade de algumas variáveis dependentes em relação a algumas outras variáveis do nosso processo. A gente já vai ver isso também. A gente precisa entender onde que estão as maiores fontes de incerteza do nosso modelo. E isso é muito importante, da gente mapear aonde que a gente assumiu hipóteses nas quais a gente não tinha plenamente certeza de que aquela hipótese poderia ser assumida. Talvez valha a pena desenvolver um outro modelo em paralelo com aquelas hipóteses diferentes e a gente ver como que vai ser o desempenho disso aí. Então é muito importante a gente entender como que esse modelo matemático vai nos trazer essas incertezas na descrição do nosso processo. E também quais são os riscos dessas incertezas. A minha variável que está com um alto grau de incerteza atribuído a ela devido a diversos motivos, ela é perigosa para o processo? Por exemplo, a gente está tratando de uma temperatura no reator, um reator exotérmico, por exemplo, pode ter uma alta elevação na temperatura muito rápida, e isso pode ser perigoso. A gente precisa, então, entender o comportamento dessas variáveis conforme as outras variáveis do processo mudarem. E a gente já vai ver como que a gente pode fazer isso aí. Então, aqui, a gente tem uma equação que nos dá a sensibilidade de uma função f em relação a um parâmetro x. Então, a gente tem aqui, ó, o x', a gente vai chamar aqui esse x com o traço em cima, vai ser o x', x travessão, ele é o parâmetro no estado de referência. Então, o que aconteceu? A gente desenvolveu o modelo do nosso processo, o modelo matemático,
a gente tem as nossas variáveis, as nossas constantes, as nossas variáveis fixas, as nossas metas de processo, e a gente tem as variáveis que a gente não conhece. A gente resolveu o nosso problema, a gente encontrou a solução das equações que compunham esse modelo, e essa solução nos deu alguns valores. Esses valores são os valores desejados, são os valores que a gente vai chamar de valores base. Portanto, esses valores base, esses valores no estado de referência, num ponto de referência, são os valores que a gente vai encontrar quando resolver o nosso processo nas condições ideais de operação, considerando que nada deu errado até ali. Então, a gente tem aqui f de x' vai ser a função aplicada no nosso estado de referência. Então, por exemplo, a gente falou agora da temperatura, vai ser, por exemplo, a função que vai nos dar a temperatura aplicada quando a vazão do nosso resfriador, do reator, estiver na vazão correta do projeto que a gente estimou. Então, é basicamente isso. A gente tem uma vazão, quando a gente resolveu lá o nosso processo, a gente tinha uma vazão padrão, uma vazão de referência, que é o ideal, e a gente tinha uma temperatura resultante desse sistema de resfriamento funcionando corretamente. É isso que a gente tem até aqui. A gente tem também a f em x, dessa vez sem outra versão, é essa mesma função aplicada num ponto distante, um ponto um pouquinho fora do nosso ponto ideal, onde a gente tinha resolvido inicialmente. Então, seria um ponto com um desvio. Como a gente pode ver aqui, a gente tem um desvio em relação ao estado de referência. Então, basicamente, o que essa função de sensibilidade paramétrica vai nos dizer? Ela vai nos dizer quanto que a nossa variável de interesse, por exemplo, a gente está usando a temperatura aqui, quanto que a nossa temperatura vai variar quando uma outra variável do processo mudar. Então, por exemplo, como que vai mudar a nossa temperatura dentro desse reator se a vazão do meu fluido refrigerante mudar, se ela aumentar ou diminuir, ou se eu trocar o meu fluido refrigerante, que vai ter uma capacidade calorífica, uma troca térmica diferente também. Então vai ser basicamente isso, a gente vai ver como que as variáveis do processo vão se comportar diante dessas modificações. Então vamos pegar aqui como exemplo a equação de Arrhenius. Então a gente tem aqui o nosso K, que é igual a um fator pré-exponencial, K0 vezes exponencial, menos a variação de energia, sobre RT. Agora a gente vai tentar ver como que funciona a sensibilidade do nosso K com mudanças na temperatura, beleza? Então a gente vai ter aqui que a derivada, vamos já passar aqui, a gente tem aqui a derivada de K, né, aplicado no ponto da temperatura, sobre a temperatura, a derivada de K em relação à temperatura, vezes a temperatura no estado ideal que a gente tem aqui, no nosso estado de referência, sobre o parâmetro K nesse estado que a gente queria. Isso vai nos dar um comportamento que está descrito aqui nessa primeira figura. Então, o que a gente pode ver aqui? Aqui no valor de 1 é quando T sobre T' é igual a 1, ou seja, os dois valores são iguais. Quando a gente não tiver alteração na nossa variável independente, né? Nesse caso na temperatura. Quando a gente não tiver variação nela, o nosso modelo não vai ter nenhum efeito da temperatura agindo sobre ele. Vai estar praticamente em zero aqui. Mas a gente pode ver que conforme a nossa temperatura vai aumentando e ficando maior em relação à temperatura do estado de referência, esse papel da temperatura vai aumentando. Ou seja, a sensibilidade do nosso processo é maior quanto maior for a temperatura, nesse caso. Então a gente tem aqui, para um valor de T 10% maior do que o T', a gente já tem aqui uma sensibilidade que a magnitude do gráfico aqui não nos permite ver, mas já é uma sensibilidade significativa. Conforme a gente vai aumentando, a sensibilidade do nosso processo à temperatura aumenta exponencialmente.
né? Não é por acaso que ela aumenta exponencialmente. Então aqui já nos caracteriza uma incerteza que pode nos trazer riscos. A gente precisa tomar cuidado nisso aqui. Se um aumento, aqui um aumento de 15% na temperatura em relação à temperatura do estado de referência, já nos dá uma variação na sensibilidade de K muito grande. Isso vai mudar em muito o desempenho do nosso processo. Vamos ver agora como que o K se comporta em relação ao fator pré-exponencial. Se a gente olhar aqui, quando o K0 é igual ao K0 no estado de referência, a gente vai ter que eles são igual a 1, ou seja, eles estão iguais um ao outro. Agora, conforme a gente vai diminuindo o K0 em relação ao estado de referência ou aumentando em relação ao estado de referência, a gente vai ter uma variação na sensibilidade desses parâmetros linear. Se eu tiver uma variação de 10% no meu K0, eu vou ter uma variação de 10% no meu K. Se eu tiver uma variação de menos 5% no meu K0, eu vou ter uma variação de menos 5% no meu K. Então, essa é uma sensibilidade linear. Então, a gente pode ver que até a magnitude dessa função sensibilidade é muito menor do que aquela que a gente encontrou aqui de K em relação à temperatura. Então é isso que a gente vai analisar no fim das contas, como que as nossas variáveis de estado, nesse caso a gente está tratando de K, vão variar com outras variáveis do nosso processo. Nesse caso a gente analisou a temperatura e o fator pré-exponencial, que seria um parâmetro estimado. Uma maneira mais fácil, porque nem sempre a gente vai ter possibilidade de obter a derivada analítica, a solução analítica para utilizar aquele método apresentado anteriormente. Então a gente pode fazer isso através de uma solução aproximada. Então a gente pode considerar que a derivada da nossa função em relação à nossa variável independente vai ser mais ou menos igual à função aplicada no estado de referência mais um pequeno desvio, menos a função aplicada no estado de referência dividido pelo próprio desvio. A gente pode fazer essa aproximação aqui então. Então, como que vai ficar agora a nossa função de sensibilidade? Ela vai ficar a derivada, reescrita agora nessa maneira mais simplificada, vezes a variável no estado de referência sobre a função aplicada no estado de referência. A gente pode inverter, então a gente tinha aqui no slide anterior o ΔX embaixo aqui na nossa derivada e a gente vai passar ele para cá, enquanto a função de x no estado de referência vai passar para cá. Então a gente ficou agora nessa forma aqui a equação, que nos permite perceber o seguinte: quando a gente tiver uma mudança de 1% nesse parâmetro x, o ΔX sobre o x no estado de referência vai ser igual a 0,01. 1%. Então, é o inverso de 1%, vai ser 100. Dessa maneira, sempre que a gente quiser avaliar a variação de uma das variáveis do nosso processo em relação a alguma outra variável, a gente pode utilizar essa solução aproximada. Como que a gente vai fazer isso? Simplesmente aplicando na função de interesse a variável do estado de referência mudada em 10%, alterada em 10%, menos a função aplicada no estado de referência sobre a função aplicada no ponto de referência vezes 100. Isso vai nos dar a nossa sensibilidade e a solução através desse método aproximado vai ser muito semelhante ou praticamente igual em todas as vezes que a solução obtida de maneira analítica. Então essa solução acaba se tornando até mais prática do nosso ponto de vista. Vamos dar uma olhadinha como que a gente pode utilizar isso aí. Então aqui a gente tem o caso de um trocador de calor bem simples. Então a gente tem uma vazão de entrada aqui de 30.000 kg, está entrando a 80 graus Celsius. As duas correntes não se tocam, então o que entra em M1 sai aqui em 2 e o que entra aqui em M3 sai em 4. Então M1 está entrando a 80 graus Celsius e está saindo a 25 graus Celsius. Então, a gente está resfriando essa corrente de entrada. Enquanto que o nosso fluido refrigerante aqui está entrando a 15 graus Celsius e saindo
a 30 graus Celsius. Então vamos ver como que esse equipamento e as variáveis do nosso equipamento vão se comportar quando a gente fizer algumas alterações nas demais variáveis do processo. Então a gente tem 4 equações aqui. A gente tem uma equação do calor para a corrente que está sendo resfriada. A gente tem uma equação do calor trocado pela corrente do fluido refrigerante. Esses calores têm que ser o mesmo. A gente tem uma outra equação de dimensionamento, que vai ser o calor trocado é igual ao coeficiente global de troca térmica vezes a área do nosso trocador de calor vezes o ΔT logarítmico que está aqui na equação 4. Então a gente acaba num sistema de 4 equações e 4 incógnitas, portanto, um sistema determinado. A gente tem aqui também uma tabela com as variáveis que já estão especificadas no nosso processo, seja porque ele tem algumas limitações ou porque são metas do processo, e a gente tem também os parâmetros que a gente vai utilizar. Os resultados, resolvendo essas 4 equações aqui, a gente vai obter 660 mil quilocalorias por hora, que vão ser trocadas. A gente tem uma vazão máxima em M3 de 44 mil quilogramas por hora. Essa é a vazão do nosso fluido refrigerante. A área do trocador de calor, de 265,6 metros quadrados. E o nosso ΔT logarítmico. Então, esses valores aqui são o que a gente chamou antes dos nossos valores no estado de referência, porque é da maneira que a gente quer que o processo se comporte. Então, eles são o nosso estado de referência. Mas agora, vamos ver, por exemplo, qual que é a sensibilidade da minha área do trocador de calor quando a gente mudar o nosso coeficiente global de transferência de calor. Mas por que mudaria o coeficiente global de transferência de calor? Por exemplo, poderíamos ter incrustação no nosso equipamento. Isso vai causar, sim, uma modificação no nosso coeficiente global de transferência de calor. Então, isso vai alterar também a temperatura do nosso fluido. É um efeito cascata. Então, vamos ver como que isso vai acontecer, então. Então, a gente tem, através da solução analítica, primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui, a sensibilidade da área em relação ao coeficiente global de transferência de calor. Vai ser igual a derivada da equação da área sobre a variação do nosso coeficiente, vezes o coeficiente no estado de referência sobre a área no estado de referência. Ora, a equação da área é dada pela equação 3, que a gente resolve pela área. Então, a derivada dessa equação em relação a U vai nos dar menos Q sobre U ao quadrado vezes o ΔT logarítmico, vezes a segunda parte dessa equação, né? U no estado de referência sobre A no estado de referência. Isso vai nos dar um valor de menos 1. Isso quer dizer que, conforme eu aumento o meu coeficiente global de transferência de calor, eu vou diminuir a minha área. Ou se eu diminuo o meu coeficiente, eu aumento a minha área necessária para acontecer essa troca de calor de uma maneira linear. Menos 1 aqui. Então, é isso que a gente consegue perceber através dessa análise de sensibilidade. A gente poderia também utilizar a abordagem da solução aproximada. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente tinha lá que a gente tinha um desvio de 1% aqui no coeficiente global de transferência de calor, né, na nossa variável de interesse, que vai estar sendo modificada. Então, vai ficar a equação da área, quando U tiver uma modificação de 10%, menos a equação da área no U de estado de referência, sobre a variação no coeficiente global de transferência de calor, vezes 100. Então, a gente vai ter aqui, aliás, aqui é o valor de A no estado de referência. Está errado aqui, gente, tem que corrigir. Então, aqui a gente tem a área, quando a gente tiver essa modificação no coeficiente, menos a área com o coeficiente no estado de referência sobre a área com o coeficiente no estado de referência. Então, vocês podem até fazer os cálculos aí. Quando a gente tiver
uma modificação de 1% no coeficiente global de transferência de calor, ou seja, quando esse U aqui aumentar em 1%, a nossa área vai diminuir um pouquinho aqui, ó, ela foi para 262,93. Menos o valor que a gente já tinha encontrado como estado de referência sobre o valor de estado de referência, vezes o 100 aqui que faltou, deu o valor de menos 0,99, que é muito próximo do que a gente encontrou com a solução analítica de menos 1. Então aqui nesse caso seria basicamente resolver de novo o nosso sistema de equações com esse coeficiente mudado, com essa variação de 1% no nosso coeficiente. Vamos ver agora no segundo exemplo como que fica a sensibilidade da vazão mássica do fluido refrigerante, M3, que a gente encontrou aqui antes como 44.000, quando a gente modifica a temperatura de entrada da corrente 1, quando a gente modifica a temperatura do nosso fluido que precisa ser refrigerado. Vamos ver como é que isso acontece. Então, como que a nossa vazão do fluido refrigerante muda conforme a gente muda a temperatura de entrada. Então, a gente pode isolar M3, vai ficar M3 igual a Q sobre CP3 vezes T4 menos T3, e a gente sabe também que Q é igual a M1 CP1 vezes T1 menos T2. Quando a gente faz a derivada dessa equação para M3 em relação a T1, a gente vai obter M1 vezes CP1 sobre CP3 vezes T4 menos T3, vezes aqui a temperatura no estado de referência sobre a vazão mássica no estado de referência. Isso vai nos dar uma sensibilidade de 1,45, que é uma sensibilidade maior do que a gente encontrou anteriormente, que tinha um valor absoluto de 1. Isso quer dizer que a vazão mássica do fluido refrigerante é mais sensível à temperatura de entrada do fluido que precisa ser refrigerado do que era a área em relação ao coeficiente global de transferência de calor, por exemplo. Então aqui já tem um ponto interessante, a gente entende que essa vazão mássica do fluido refrigerante vai sofrer mais com a alteração da temperatura. A gente pode também fazer, como a gente fez anteriormente, resolver isso aqui através da solução aproximada. Então a gente tem uma variação de 1% no estado de referência da temperatura. Então a gente aplica isso aqui na função e também tem os valores base. Isso vai nos dar 44.640 menos 44.000 sobre 44.000 vezes 100. A gente vai obter o 1,45, que foi o que a gente obteve aqui com a solução analítica. Novamente, para a gente obter essa solução, é simplesmente substituir a temperatura 1 por uma temperatura 1 aumentada em 1%. E daí a gente vai obter um novo valor para M3 e assim a gente vai entender como que é a sensibilidade da nossa variável M3 em relação à temperatura de entrada. Então aqui a gente tem uma tabela com os parâmetros, a primeira coluna são os parâmetros, e a sensibilidade da vazão mássica do fluido refrigerante em relação a cada um desses parâmetros. Então a gente tinha feito agora por último a sensibilidade da vazão mássica em relação à temperatura 1. E nessa outra coluna a gente tem a sensibilidade da área do nosso trocador de calor em relação a cada um dos parâmetros. A gente já tinha visto em relação ao coeficiente global de troca térmica, e aqui a gente tem a relação dos outros. Então eu aconselho agora que vocês pausem o vídeo com base nessa tabela que está apresentada aqui e tentem calcular as outras sensibilidades dessas nossas duas variáveis, M3 e área, em relação aos demais parâmetros do nosso processo. Então vocês podem perceber também aqui que M3 em relação a T1 é a maior sensibilidade que a gente tem no nosso processo. A maioria das outras sensibilidades são lineares ou ainda a área não é sensível ao CP3. Aqui eu coloquei uma ideia de um código bem simples para vocês poderem implementar em MATLAB para verificar como que é a variação
nesse caso aqui, por exemplo, da área em relação ao coeficiente global de transferência de calor, ou como que é a sensibilidade, a variação da vazão máxima do fluido refrigerante em relação ao coeficiente global de transferência de calor. Isso aqui é uma ideia de um código que vocês podem fazer aí, bem simples. Ok, então o que aconteceu? A gente foi lá, a gente projetou o nosso trocador de calor, então a gente dimensionou ele, a gente tinha descoberto a área anteriormente, certo? Então tá, então a gente já tem o nosso trocador de calor, a gente já comprou o trocador de calor para instalar na empresa com a área específica que a gente já tinha dado, as dimensões que a gente já tinha fornecido, e agora a gente obteve esse trocador de calor e a gente quer saber como que a temperatura de saída do nosso fluido a ser refrigerado e como que a temperatura de saída do nosso fluido refrigerante vão se comportar em relação às demais variáveis se elas mudarem. Porque afinal de contas agora a gente já tem o nosso trocador de calor, a gente quer saber como que é o desempenho futuro dele, como que é de fato o desempenho dele. Porque o que eu quero com um trocador de calor? Eu quero resfriar a minha corrente, com esse trocador de calor nesse caso, eu quero resfriar a minha corrente de entrada de 80 graus Celsius para 25 graus Celsius. Então, a minha variável de interesse, no fim das contas, é a temperatura de saída. Eu estou atingindo aqueles 25 graus Celsius? É isso que a gente quer saber. Por conseguinte, a gente também tem a temperatura de saída do fluido refrigerante. Então, aqui é um outro momento que vocês podem pausar o vídeo e tentar resolver. E agora aqui eu já vou mostrar para vocês o resultado das sensibilidades para cada uma dessas duas variáveis. A gente pode ver aqui que a temperatura 2, ou seja, a temperatura de saída do nosso fluido a ser refrigerado, a sensibilidade dela em relação à vazão máxima de entrada é de 0,8. Então, quer dizer que quando eu aumento a minha vazão máxima de entrada, eu vou diminuir um pouco a quantidade de calor que eu vou retirar do meu fluido. Portanto, a minha temperatura de saída não vai atingir os 25 graus Celsius. Então, eu tenho uma sensibilidade aqui que vai nos tirar disso. A gente pode analisar que algumas dessas variáveis vão ter efeitos positivos sobre a nossa variável de interesse e alguns outros parâmetros vão ter efeitos negativos. Então é isso, pessoal. A análise de sensibilidade paramétrica vai servir para nos dar uma ideia de como que as variáveis do nosso processo vão se comportar diante de diferentes situações. Então elas servem bem para nos dar um norte no nosso projeto. Serve para a gente ficar atento a algumas variáveis mais específicas, algumas variáveis mais críticas e para a gente entender também aonde que a gente precisa tomar mais atenção na hora de projetar o nosso processo. Certo, pessoal? Por hoje era isso. Até mais.